Je m'appelle Neipi, je viens de Brasil. Je ne parle pas français, mas je t'aime Paris. Estamos na frente da Catedral de Notre Dame e vamos começar mais um vídeo para você que está seguindo Neipi Polemonte. Muito obrigado, se inscreva no meu canal e vamos nós. Allons-y! De abril de 2019. Era o final de tarde de uma segunda-feira, quando as primeiras chamas começaram a destruir a Notre Dame. Os bombeiros apareceram de todos os lados. Pessoas se aglomeraram frente à catedral, cantando hinos em oração à Santíssima Virgem. As sirenes de Paris se tornaram um coro triste e constante na Cidade-Luz. O fogo começou na Charpin e se espalhou por uma estrutura de madeira que dava sustentação ao telhado e à frecha principal da grande catedral. A Charpin tinha 100 metros de comprimento e foi totalmente destruída. Ela foi construída no século XIII. Ela tinha 100 metros de comprimento e 13 metros de largura. A Charpin era conhecida como La Forêt. Traduzindo-se, é a floresta. Este nome é devido à quantidade de cedros de carvalho necessários para sua construção. A chamada flecha é uma agulha suspensa a 95 metros de altura do solo. A primeira flecha foi construída em 1250. Era um campanário e foi desmontada de 1786 a 1792. Viollet-le-Duc resolveu construir uma segunda agulha mais imponente na restauração que aconteceu na catedral
em 1860. Assim, a flecha passou a ter 2 andares e deixou de ser um campanário. Com o incêndio, a flecha desabou. As obras de arte foram tiradas no início do incêndio e guardadas. As demais sobreviveram à tragédia. Uma das grandes preocupações dos bombeiros era salvar o grande órgão. Ele possui 109 paradas e 8.000 tubos, sendo considerado assim um dos maiores órgãos do mundo. Graças à ação dos bombeiros, o órgão saiu em perfeito estado, incólume ao fogo. Juntamente com o órgão, foram salvos também outras relíquias da Igreja Católica, entre elas a coroa de espinhos, que foi usada por Jesus. Essa coroa foi comprada no reinado de Luís IX, em 1238. Na segunda metade do século XIX, a Notre Dame passou por uma restauração, chefiada pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc. A catedral foi iniciada em 1163. A Notre Dame pegou fogo no dia 15 de abril de 2019. Essa catedral tem 128 metros de comprimento, 48 metros de largura, 4.800 metros quadrados de superfície. A luta contra o incêndio se estendeu até a manhã do dia 16 de abril de 2019, quando o incêndio foi considerado controlado. A grande tristeza foi no momento em que os franceses viram a flecha principal da catedral caindo em meio ao fogo. Nós estamos aqui onde é a Catedral de Notre Dame. Só que ela está em reforma hoje, né, gente? Então vocês sabem como é que é. Uma vez que ela pegou fogo, não teve como consertar, eles estão mexendo nela até hoje. A catedral está assim meio estranho, mas ainda recebe turistas mesmo fechada. Mesmo estando toda fechada, ela continua recebendo turistas, entendeu? A Catedral de Notre Dame, segundo a prefeita, segundo pessoa especializada em turismo aqui de Paris, ela reabrirá em dezembro. Eles estão pensando em reabri-la logo após as Olimpíadas. Estão pensando em colocar novamente a torre da Catedral de Notre Dame para funcionar novamente. Mesmo porque já tiraram muita coisa de lá, né, gente? A Notre Dame foi construída em 1163, por decisão do bispo de Paris, Maurice de Sully. Esse bispo foi eleito para a função em 1160 e decidiu construir a maior catedral da cidade em homenagem a Nossa Senhora, daí o nome que em francês se traduz como Notre Dame. Paris, na época, era a capital dos reis capetingios, mais conhecidos como capetianos. Nesse período, existia uma grande quantidade de maçons livres, artesãos, construtores e intelectuais nos arredores de Paris, que na época
já era uma importante cidade intelectual da Europa. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. No local onde hoje está a catedral, existiam outros templos religiosos. Historiadores descobriram evidências da existência de um templo romano dedicado a Júpiter e vários outros ali onde hoje se encontra a catedral. Outras evidências arqueológicas apontam para a existência de uma pequena cidade chamada Lutécia, que ocupava o espaço da catedral. Este espaço da catedral foi construído um templo cristão, neste mesmo local onde havia este templo pagão. Quand je pense à toi, soudain je revois, je ne sais pourquoi le jardin. O novo templo construído era uma homenagem a Santo Estevão. No início, essa igreja era em estilo romântico, mas aos poucos foi reformada pelos merovingios e carolíngios. No século XII, o bispo Maurício de Sully decidiu construir uma igreja maior que a antiga. Com plantas encontradas no destruído Templo de Salomão, foi decidido que a construção seguiria ao estilo gótico, e assim vários maçons, arquitetos, artesãos e mestres de obra iniciaram a sua construção. A Notre Dame foi iniciada no dia 24 de março de 1163. O evento contou com a presença do Papa Alexandre III e do rei francês Luís VII, o Jovem. A construção da catedral se estendeu por 182 anos. No século XIII, a catedral já era frequentada pelo público. A catedral se concluiu em 1345. Como os desenhos e projetos eram secretos e escondidos pelos cavaleiros templários que possuíam as plantas originais, nenhum arquiteto foi apontado como responsável pela obra, ficando assim perdida a planta original, conhecida apenas pelos maçons e executores. No século XVI, uma revolta dos Huguenots, os calvinistas franceses, destruiu algumas estátuas da catedral. No reinado de Luís XIV, a catedral passou por algumas modificações. Durante a Revolução Francesa, a catedral deixou de celebrar missas da Igreja Católica e foi transformada em um templo que abrigava os franceses que se converteram a um movimento que se denominava Culto à Razão. Algum tempo depois, este culto à razão se modificou com a imposição da Igreja Católica e se tornou culto ao Ser Supremo. O culto à razão tornou-se uma nova religião francesa no período da Revolução e exaltava o homem e o conhecimento. O culto ao Ser Supremo foi outra religião que tomou o lugar da primeira e foi estabelecida por ordem de Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos. Mas essa religião foi abandonada depois que o Robespierre foi guilhotinado.
Nesse período conturbado, a catedral foi roubada, pilhada, saqueada, além de ser desmantelada. Uma torre construída no século XIII foi totalmente destruída. Também foram destruídas todas as estátuas dos grandes portais e 28 estátuas de reis que enfeitavam a Galeria dos Reis. Durante essa revolução, Notre-Dame serviu apenas de depósito. Notre-Dame voltou a ser uma igreja católica em 1801, quando Napoleão governava a França. A primeira missa aconteceu em 18 de abril de 1802 e ali foi feita a coroação de Napoleão como imperador, 18 de abril de 1802. No século XIX, as autoridades da França resolveram demolir a Notre-Dame. Suas pedras seriam usadas para construir pontes sobre o rio Sena. A demolição só não aconteceu porque o escritor Victor Hugo publicou um livro chamado Notre-Dame de Paris. E o livro fez sucesso e se transformou e espalhou-se pelo mundo. O livro foi publicado em 1831 e seu sucesso obrigou o rei Luís Filipe I a ordenar a restauração da catedral em 1844. Após esta restauração, alguns nomes foram escolhidos para assumir a obra e assim a catedral ganhou seu grupo de arquitetos, todos maçons: Juan de Charlet, Pierre de Monteur, Pierre de Charlet, Jean Remy, Raymond Dupin, Jean-Baptiste Lousou e Roland Boutier. A Catedral de Notre-Dame tornou-se o movimento mais visitado do mundo. São 14 milhões de visitas ao ano, 38 mil visitas ao dia, e ela reabre no dia 7 e 8 de dezembro. Nel pour le monde.